Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar desse empate 1-1 do Real Madrid com o Osasuna. Um jogo que, de novo, foi marcado pela arbitragem. Já vou falar sobre a expulsão do Bellingham, sobre os lances polêmicos, enfim. E sobre, claro, o Real Madrid poder terminar essa rodada de La Liga fora da liderança e até em terceiro lugar do Campeonato Espanhol. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. Bom, primeiro sobre a escalação, o Ancelotti poupou 3 jogadores que devem ser titulares no jogo contra o Manchester City: Rodrigo, Dani Ceballos e Ferland Mendy. Na escalação, algumas modificações pensando em poupar esses jogadores mesmo para o jogo contra o Manchester City. Dos que estão no departamento médico, o Rudiger, o Alaba e o Lucas Vázquez devem voltar para o City. Vamos ver quais dos 3 o Ancelotti vai contar no time titular. Tudo indica que o Rudiger, e talvez só isso, veremos. Bom, o Real Madrid começou bem a partida, jogando de uma forma muito rápida, distribuindo a bola de uma forma muito rápida, sendo muito agressivo, indo para cima do Osasuna, querendo buscar o gol logo, sabendo da importância que tinha esse jogo para se manter na liderança do Campeonato Espanhol. Mas a verdade é que faltou efetividade para o ataque do Real Madrid, que produziu bastante, mas não conseguiu ser efetivo na cara do gol. O placar é aberto pelo Kylian Mbappé aos 15 minutos de jogo, depois de uma muito boa jogada do Fede Valverde, que de novo atuou como lateral e deu assistência para o Mbappé marcar o único gol do Real Madrid na partida. O Fede Valverde é um caso à parte, é um jogador que praticamente já jogou em todas as posições do campo com o Real Madrid, a gente vem dizendo isso. Mas ele tem, eu falo sempre, para mim o Valverde são os pulmões do Real Madrid, ele tem uma energia infinita, ele jogou todos os jogos na temporada, poucos ele começou do banco de reservas, é um cara que tem uma sequência de jogos absurda, assim, nas últimas temporadas ele praticamente jogou 94, 95% de todos os jogos com o Real Madrid, é um cara, assim, que fisicamente o Ancelotti conta muito com ele. E é um faz-tudo, né? Ele é bom no passe, ele é bom no desarme, na interpretação, interceptação, com a bola no pé rompendo linhas, é muito rápido, enfim, o Valverde é um seguro para o técnico Carlo Ancelotti e eu acho que ele vai repetir o Valverde de lateral direito contra o Manchester City. Já veremos porque ele tá indo muito bem por ali, ele joga bem em todas as posições, mas tá indo muito bem por ali. Kylian Mbappé abriu o placar, marcou o gol do Real Madrid, 25º gol do Mbappé com o Real Madrid. E ele entra para uma lista aí de alguns jogadores, pelo menos nos últimos anos, assim, que conseguiram fazer 25 ou mais gols na sua primeira temporada com o Real. Os outros foram Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy e Ronaldo Fenômeno. Então, o Mbappé... É impressionante como existiu uma mudança no Kylian Mbappé. Existe um Mbappé antes do jogo contra o Atlético de Bilbao, aquele que ele perde o pênalti, e um Mbappé depois. Até o jogo contra o Atlético ele marcou 2 gols em 20 jogos e nos últimos 17 jogos ele marcou 15 gols. Então a diferença, assim, realmente de mudança de chip do Mbappé é muito grande. Ele está sendo muito importante para o Real Madrid para ser a última ponta do ataque, né? Hoje ele e o Vini trocaram bastante de posição, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo, no segundo tempo o Vini ficou mais na esquerda mesmo, mas no primeiro tempo eles estavam mudando muito de posição. O lance que muda o jogo é a expulsão do Bellingham, sem nenhuma dúvida. O Bellingham é expulso aos 39 minutos, quase 40. Em um lance sem a bola, sem nada, ele é expulso por reclamação. E aí tá toda a polêmica do que o Bellingham disse pro árbitro, o que o árbitro ouviu. Vou já abrir essa melancia para falar do Bellingham e depois eu falo do como que acabou o jogo. Porque o Real Madrid joga todo o segundo tempo com um jogador a menos. A questão é a seguinte: a Movistar, que é a empresa, a televisão que tem os direitos aqui na Espanha, logo que terminou o jogo já publicou as imagens. As imagens são o Bellingham falando com o árbitro, e aí ele diz pro árbitro assim, eu estou falando com você com respeito. Primeiro ele pede, se isso aqui é falta, o anterior deveria ter sido pênalti. O que deveria ter sido pênalti? O Real Madrid reclama de 3 pênaltis no início do jogo, não apitados e não chamados pelo VAR. Uma bola que o jogador começa com a mão no chão e depois tira a mão do chão, encosta a mão na bola dentro da área num lance com o Vinícius. Um outro
que o jogador desestabiliza o Vinícius dando mais ou menos joelho com joelho, um lance muito parecido com o do Dani Ceballos no Phil Foden, que foi pênalti na Liga dos Campeões. Ele desestabiliza o Vinícius tocando joelho. No rápido não dá pra ver, mas na câmera lenta dá pra ver que ele toca, desestabiliza o Vinícius, que tá... Fica a interpretação se foi dentro ou fora da área, mas parece dentro da área. E depois um outro que daí, pra mim, sim, que esse não nem entraria o VAR, que é um que o Ancelotti reclama, inclusive ele tomou cartão amarelo pra reclamar, de uma mão na bola num cruzamento do Valverde, mas pra mim o jogador do Osasuna tava com o braço pegado ao corpo. Mas enfim, a discussão sobre isso, o ponto é que o VAR nem chama o árbitro, e isso é o que tem incomodado muito o Real Madrid. Nos últimos jogos, que o Ancelotti até falou na entrevista coletiva depois desse jogo, disse que nos últimos 3 jogos o VAR tem chamado lances duvidosos que o árbitro não vê. Na área do Real Madrid, não tem chamado fora da área do Real Madrid. Enfim, é uma guerra aberta do Real Madrid com o CTA da arbitragem aqui na Espanha. O lance do Bellingham depois de tudo isso, o jogo já estava quente, os jogadores do Real Madrid estavam reclamando de todos os lances, de que o árbitro não estava pitando falta, o Ancelotti estava irritado, já tinha tomado cartão amarelo, estava a maior confusão. O Bellingham discutindo ali com o árbitro, e ele fala pro árbitro, estou falando com você com todo respeito e tal, e ele fala. Segundo o Bellingham, ele falou fuck off pra ele mesmo. Segundo o árbitro, que tá na ata, ele falou fuck you. Ou seja, insultou o árbitro, porque daí o fuck you é pro árbitro, o fuck off, segundo o Jude Bellingham, era pra ele mesmo. Tá aí essa questão de ser em outro idioma que não o espanhol. O árbitro diz, mas o árbitro entende inglês, fala inglês, né? Então, é isso. Tá um erro na tradução e interpretação. O Ancelotti vai pra entrevista coletiva e fala justamente isso. O árbitro não entendeu o que o Jude quis falar. Ele falou fuck off, que seria como não me rodas em espanhol, que seria não me enche em português. Mas ele falou, segundo o Jude, que saiu na zona mista também para esclarecer isso, ele falou para ele mesmo. Segundo o árbitro que tá na ata, ele falou fuck you, que aí é um insulto grave pro árbitro. Insultos, arbitragem, pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. O Ancelotti disse na coletiva que o Bellingham não fez nada para ser expulso. O Bellingham foi para a zona mista para esclarecer. Primeiro ele pediu desculpas aos companheiros porque deixou o time, colocou o time em uma situação de deixar o time com 10 homens 10 jogadores todo o segundo tempo. E depois ele traz que, na opinião dele, o que o árbitro entendeu e o que está na ata não é o que aconteceu, que ele diz que ele fala o fuck off para ele mesmo, inclusive ele vai girando quando ele está falando com o árbitro na hora do fuck off, segundo ele, que o árbitro não entendeu, que é uma expressão que se usa muito na Inglaterra, que é uma expressão que ele usa desde que ele é muito pequeno, que ele sabe que ele tem que mudar, porque de repente o árbitro não entende e tal, mas que ele espera que a Federação Espanhola use tanto o vídeo que há como as palavras dele para não puni-lo como insulto, que segundo ele não insultou. E o árbitro na ata coloca o fuck you, que seria um insulto, e aí teria essa penalização ao Bellingham. Vamos ver no que vai ficar tudo isso. Mas a realidade é que existe uma guerra aberta entre o Real Madrid e o CTA, o Comitê de Arbitragem da Espanha. A Madrid quer que o CTA seja um órgão, que os árbitros sejam um órgão fora da Federação Espanhola, o CTA pertence à Federação Espanhola, e aí tá toda essa guerra. Desde que o Real Madrid soltou aquele comunicado pedindo vermelho, por que o árbitro não deu vermelho pro jogador do Espanhol naquela derrota do Real Madrid pro Espanhol, e o cara depois é o que faz o gol do Espanhol. Desde aquilo ali, são 3 jogos consecutivos do Real Madrid reclamando muito da arbitragem e 3 jogos no qual o Real Madrid não conseguiu vencer. Apenas 2 dos últimos 9 pontos somados em La Liga. Muitas questões. O Ancelotti começa a coletiva dizendo que não quer falar sobre a arbitragem porque ele quer estar no banco de reserva nos jogos. Enfim, tá uma guerra realmente aberta entre Real Madrid e a arbitragem aqui na Espanha. O Real Madrid joga todo o segundo tempo com um jogador a menos, depois dessa expulsão do Bellingham. O time joga no 4-1-4-1. O Ancelotti só faz uma substituição, tira o Brahim e coloca o Rodrigo para ainda tentar nos contra-ataques, porque o Real Madrid só jogou no contra-ataque a partir dali. Dificilmente conseguiu ter a bola e também não quis para não perder e gerar um contra-ataque para o Osasuna. O Herrera faz uma grandíssima defesa num dos últimos lances do jogo, que podia ter sido o gol da vitória do Real Madrid do Mbappé. Mas a realidade é que a vitória não chega e o Real Madrid empata mais um jogo.
Perdeu para o Espanhol, empatou com o Atlético, empatou com o Osasuna, só somou 2 dos últimos 9 pontos disputados e pode terminar essa rodada até em terceiro lugar do Campeonato Espanhol. Isso vai depender dos jogos do Atlético de Madrid, que está acontecendo neste momento enquanto estou gravando esse vídeo, e do Barcelona, que acontece segunda-feira. Real Madrid pode perder a liderança da competição, pode terminar em terceiro, ou pode não acontecer nada dessas coisas e pode continuar líder e tal. Veremos como serão os resultados dos jogos seguintes. Na quarta-feira, o Real Madrid tem jogo importantíssimo, vale seguir vivo na Liga dos Campeões e avançar para as oitavas. É verdade que o time chega com a vantagem de ter vencido o Manchester City no Etihad, mas é um gol só de diferença, a eliminatória está aberta e claro que vamos falar muito sobre isso a partir de segunda, terça e quarta-feira. Falaremos muito sobre isso aqui no canal e também lá na TNT. Um beijo pra vocês. Quem chegou até aqui no vídeo e ainda não tá inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, os comentários e claro, voltarei aqui para mais vídeos durante essa semana de Liga dos Campeões, com certeza. Um beijo pra vocês, ótimo fim de semana.